Oi, oi, amores! Estou aqui hoje para fazer uma resenha de um livro que se chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. O primeiro livro lido em 2026 e eu estou muito feliz porque só tem 12 dias de 2026 e eu já li um livro! Eu peguei a indicação desse livro no Instagram, na época que eu tinha uma blogueira que eu seguia e amava muito, que era Valesca Bruzzi. Acho que ela tem canal aqui no YouTube também, mas não tenho mais Instagram e por não ter Instagram me sobra tempo, né? Então um dos benefícios de não ter mais rede social, o Instagram especificamente, é poder ler mais. Mas não é sobre o Instagram que eu quero falar aqui sobre os aprendizados que eu tive com esse livro e que vale muito a pena compartilhar com vocês. Então bora lá. O livro vai contar a história da própria autora, que é a Pamela Druckerman, com certeza não é assim que se fala. Ela é americana, casada com um inglês e mora em Paris. E aí, quando ela tem a primeira filha, ela começa a perceber que ela tem muitas dificuldades que as mães parissenses não têm. E ela começa a ficar intrigada com isso. No começo, ela percebe, enquanto ela tá grávida, ela já percebe uma diferença muito explícita que é. Enquanto ela tá grávida, ela tá lendo muito, assistindo tudo sobre maternidade, vendo um milhão de vídeos de relato de parto e coisas nesse sentido. E as outras mães francesas que do redor dela não tem essa política de gravidez, vamos dizer assim. Elas confiam que o corpo vai produzir o que ela precisa e que a maternidade é uma coisa que pode ser vivida de um jeito mais leve, que nem tudo tá sob o controle delas. Então, já começa culturalmente a ter uma diferença bastante grande entre a gravidez dessa americana e a gravidez das parissenses. Mas, quando a filha dela, bem, nasce, ela tem um grande dilema, assim, porque coisas pequenas como ir almoçar no restaurante, jantar no restaurante, estar em um lugar diferente, passaram a ser grandes lutas com a filha dela, enquanto ela via outras famílias viajando em restaurantes, vivendo momentos comuns de um jeito muito tranquilo, com as crianças muito tranquilas. Ela começou a pensar, não é possível, tem alguma coisa de errado comigo. Outra coisa que incomodava bastante ela é que a partir dos 3 meses as pessoas perguntavam assim pra ela, e aí, a sua filha já tá cumprindo as noites, que significa dormir a noite inteira? E cara, ela veio dormir depois de 1 ano e meio, mais ou menos, enquanto as francesas não. A partir do 3º mês, magicamente, as crianças dormiam sozinhas. Então ela era escritora, ela passou a pesquisar por que isso acontecia, quais eram as diferenças nisso. E eu marquei alguns aprendizados ao longo do livro para compartilhar com vocês. Então, primeiro eu acho que vale dizer que eu dou nota 8, recomendo muito para que mães e pais leiam. É claro que existe sempre aquela máxima que eu sigo, que é: eu posso escutar tudo, pegar aquilo que me é proveitoso, aquilo que eu acredito que pode ser aplicado na minha vida, e o restante, o que não me convém, eu deixo pra lá e tá tudo bem. Então eu vou compartilhar o que eu achei de proveitoso, mas acho que vale vocês lerem e pode ser uma boa leitura pra gente refletir mesmo na nossa prática enquanto mãe. O primeiro aprendizado que eu achei muito demais é que tá no capítulo 3, é que ela diz que as crianças têm um ritmo. Então, os bebês, eles têm ciclos de sono que duram em torno de 2 horas, mais ou menos, e depois eles acordam, despertam e eles voltam a dormir. Então, na França é bastante estimulado de que você espere esse ciclo de sono, espere a criança chorar de fato para você pegá-la e amamentá-la, né? E eu fiquei bastante reflexiva, porque quando o João e Elis, que são os meus filhos, eram bebês, eu tinha, principalmente com a Liz, porque eu tinha um outro bebê pequeno, então eu queria fazer as coisas rápido para poder dar atenção para os dois de volta. Mas no livro, as parissenses, um costume das francesas, das parissenses, é esperar um pouco. Espera a criança chorar para ver se é choro mesmo. Espera ela, se ela tá resmungando, vamos esperar. Às vezes ela resmunga, se ajeita um pouquinho e dorme de novo. Então esse é um primeiro aprendizado, né, que eu tive com esse livro. Ainda nessa questão de
esperar um pouco para você agir, tem uma coisa que é sobre entender o que o bebê ou a criança quer. Muitas vezes a gente, enquanto adulto, é até um pouco de presunção isso, né? A criança começa a manifestar um desconforto, que pode ser um bebê chorando ou resmungando, ou pode ser até uma criança maior, tá? Que se emburra e começa a ficar irritado e tudo mais. E você, enquanto adulta, enquanto mãe, já presume o que é e já vai colocando um TT na boca da criança, já vai dando uma bronca porque não pode fazer aquilo, ou ele quer água, e a gente não observa para entender o que a criança está querendo comunicar. E é importante fazer esse tipo de esperar um pouquinho, calma, não resolve tudo ainda, espera um pouquinho, entende o que a criança quer, e aí então você resolve, ou enfim, age em prol do que precisa ser agido. No capítulo 4, a gente pode ver um aprendizado que eu achei demais, sensacional. Inclusive, comecei já a aplicar com o João Elis, que é preciso ensinar as crianças a esperar. Pode dizer, espere, estou fazendo tal coisa, espere. Porque esperar, a paciência, ela é uma virtude, segundo a autora do livro e segundo o que ela tem aprendido na França, que é ensinável. Então, quando a gente diz pro bebê espere, ou pra criança espere que eu estou fazendo isso e tudo mais, quando as necessidades não são atendidas imediatamente, a gente vai ensinando, inclusive, uma autorregulação da criança para desenvolver essa paciência. Isso me lembrou muito o teste do marshmallow. Sabe aquele teste famoso? De que foi um teste americano, você pode pesquisar aí depois, teste do marshmallow, que vai trazer mais informações detalhadas sobre isso, mas tô tentando tirar um cabelo aqui, gente, consegui, mas que fazia um teste assim, entrava numa sala e falava assim pra criança, olha, eu vou deixar um marshmallow aqui na frente, você não pode pegar, se você não pegar e não comer, quando eu voltar eu te dou mais um, e aí você pode comer os dois. E aí o adulto saía da sala e esperava 15 minutos e a criança ficava sozinha ali na sala com o marshmallow. E algumas crianças comiam, outras crianças esperavam chegar o segundo marshmallow. Essas crianças foram acompanhadas ao longo das suas vidas e foi muito incrível descobrir que as crianças que tiveram mais paciência para esperar o segundo marshmallow fizeram boas escolhas, melhores escolhas também ao longo do restante da vida, diferente das outras que foram imediatistas e já comeram marshmallow. Então, ensinar a esperar a criança, a que ela espere, ensina várias lições em uma. Primeiro, que não são só as necessidades dela que contam dentro de uma situação chamada vida, né? Que existem outras pessoas com outras necessidades também. Isso ensina com que ela entenda também o próximo, né? A minha mãe vai vir me ajudar e ela pode vir me ajudar, mas ela também tem outra coisa para fazer agora. Isso vai colocando a criança, tirando ela do centro do universo, colocando ela mais a entender que existem outros contextos, outras realidades. E ensinando também ela a lidar com o próprio tédio. E aí uma outra coisa que eu achei nesse livro, que eu achei demais e que já estou usando com o João Elis, que ao invés de dizer não faça isso, não faz isso, sai daí, não sei o que lá, não sei o que lá, são comandos que chega a parecer que a gente está falando com um ser intelectualmente prejudicado, né? E aí os franceses usam uma expressão que é seja sábio. Seja sábio. Sábio de sabedoria mesmo, sabe? Estamos entrando no restaurante, seja sábio, tá? Usando no lugar do se comporte, porque o se comporte significa que eu, por quem eu sou um animal feroz que precisa ser domado para conseguir me comportar em uma situação que é uma situação para pessoas educadas, quando na verdade os franceses enxergam as crianças como seres que podem aprender a usufruir da autonomia, da sabedoria que por ser humano ela tem. Então, quanto mais a gente incentiva o uso dessa sabedoria, ela pode ser usada. Eles dizem be sage, né? Seja sábio.
ao invés de se comporte. Outra coisa que aí ainda tá nessa linha do esperar é que os franceses fazem exatamente 4 refeições durante o dia. Eles tomam café da manhã, almoçam, fazem um lanche da tarde e jantam. E não há exceções, não há essa prática que nós, né, americanos da América Central, da América do Norte e da América do Sul, temos de estar sempre beliscando alguma coisa, sempre comendo alguma coisa. Gente, eu sou mãe brasileira e eu posso te dizer que eu não saio da minha casa sem ter alguma coisa para os meus filhos comerem na bolsa. Ou até para filhos de outras pessoas, porque às vezes é isso, né? A gente tá no ônibus, uma criança começa a berrar, que você faz, saca um clube social, taca na criança e tá tudo bem. E na França não. Na França, esses horários de refeições, eles são gerais, né? E isso faz com que as crianças aprendam a esperar também, né? Então, eu tô com fome, tudo bem, já já a gente vai almoçar. E aí, quando chega no almoço, a criança não fica enrolando 1 milhão de tempo com um prato, porque ela de fato está com fome, porque a última refeição foi o café da manhã. Então, assim, eu achei muito interessante como algumas estruturas geram um comportamento completamente diferente de acordo com o que o livro traz, né? E aí eu anotei algumas coisas que eu achei aqui no livro. Então, uma parte diz: crianças que sabem esperar são mais bem-sucedidas. É importante aprender a lidar com a frustração. Então, como ensinar a criança a esperar? Ensinar que ela pode se distrair, confiar nos recursos que elas possuem diante do tédio, né? Então, para de querer, ai, nossa, mas meu filho eu tô aqui no restaurante e aí meu filho tá aqui, se eu não der meu celular, ele vai ficar causando. Não, confia nos recursos que ele e ela tem para poder encaminhar essa situação de tédio, essa situação de que não vai ser possível mesmo. Porque a vida é assim, né? A gente não tá entretido o tempo inteiro, a gente tem que esperar, a gente tem que fazer coisas chatas. Então, ensinar uma criança a ser um ser humano culturalmente envolvido também é ensinar a lidar com esses momentos de tédio. Outro ponto muito interessante é que os franceses, eles possuem um sistema educacional muito diferente, né? E uma estrutura social que possibilita que as mães, enfim, tenham uma qualidade de vida muito melhor, mesmo sendo mães, que é uma diferença brutal se comparado aqui no Brasil, né? Então, a licença maternidade, o incentivo do governo com relação à saúde pública, com relação à creche, com relação à escola, tudo é bastante diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Mas tô pegando os conhecimentos que podem ser viáveis para nossa aplicação, tá bom? Então, um ponto que eles valorizam bastante é justamente esse ponto da socialização das crianças desde cedo. Então, não há uma lógica de tipo assim, ai, que dó de colocá-lo na creche. Não, é uma coisa que é culturalmente valorizado, no sentido de que as crianças precisam disso. Elas precisam estar com outras pessoas que não sejam só o pai e a mãe, elas precisam conviver com outras crianças, elas precisam ter a oportunidade de brincar, de crescer, de aprender, de explorar novas coisas, mas eles não têm uma visão de cobrança do desenvolvimento, diferente da lógica estadunidense e da lógica brasileira também, né? Então, a Pamela, que é a autora do livro, ela conta que ela matriculou a primeira filha dela. Tive que parar porque meu cachorro decidiu dar uma crise de latidos, né? Mas ela conta que ela matriculou a filha dela na aula de natação inicial. Ela tinha 2 anos e aí era uma aula que os pais participavam junto com as crianças e que ela foi na primeira aula e aí a Ben ficou na piscina e tal, brincou com alguns brinquedinhos junto com os pais e tudo mais, e ela achou que tudo bem, foi assim porque foi a primeira aula. E aí na segunda aula a mesma coisa, o professor só circulando, e a única coisa que o professor perguntava no final da aula era: vocês se divertiram? Gostaram? E na terceira aula, quando foi a mesma coisa, ela perguntou: escuta, mas ela não vai aprender a nadar, não vai aprender a fazer nada? E ele falou: não, mas a natação inicial não é para ensiná-la ela a nadar. Não é para ensinar ela a nadar. É para que ela possa
descobrir a água e descobrir que ela consegue sobreviver na água. E aí, cara, eu achei sensacional, porque em vários momentos durante o livro mostra essa ótica francesa de menos cobrança com relação a resultados da criança, e mais uma preocupação em colocar a criança num ambiente propício para que ela se desenvolva. Uma confiança genuína das mães e dos pais franceses de que a criança tem recursos o suficiente para se desenvolver, porque ela é humana, né? E estando inserida em uma cultura que vai ajudando ela a se comportar e a aprender e a explorar o mundo, vai fazendo com que ela se desenvolva e entregue resultados lá na frente. E não ficar forçando, né? Então ela traz até um comparativo de que os amigos americanos com filhos de 2 anos estão apresentando o alfabeto, estão apresentando desenhos educativos, estão apresentando coisas nesse sentido, enquanto as mães francesas, das quais elas conviviam com filhos de 2 anos, estavam passeando com a criança no parque, deixando ela tocar a terra, deixando ela explorar os bichinhos, deixando ela se quebrar, cair, brincar, rir, aprender o que é a água na aula de natação inicial e assim por diante, o que é um conhecimento bastante diferente, né, do que a gente tem sobre as nossas crianças. Outra lógica que eu achei fenomenal e que eu me identifico muito é que as mães francesas, elas não morrem em prol da maternidade. Morrem no sentido de se apagar completamente para viver a maternidade, né? Não há uma supervalorização da mãe que abre mão da sua vida para viver intensamente, única e exclusivamente a maternidade. Inclusive, elas não acham isso saudável. A cultura francesa não acha isso saudável. Não acha saudável não voltar a trabalhar, não acha saudável não voltar a se preocupar com o próprio corpo, voltar a fazer atividade física, ter um tempo para o casal, né, que é pai e mãe dessa criança, ter um tempo diário, gente, diário, de adultos. Colocar a criança na cama e ter um momento de adultos, assistir a TV com os adultos, ter um momento de adultos. E o livro fala, né, que os franceses acreditam que isso, inclusive, é importante para a criança, para que ela entenda que a vida não é só sobre ela, no sentido de que, olha que peso, tudo gira ao meu redor e se eu não tiver, nada funciona. E esse é um peso muito grande para uma criança, né? É importante para a criança entender que antes de mim já existia mamãe e papai e que quando eu crescer, eu também vou ter meu momento de adulto, né? É uma coisa que eu achei muito demais. Inclusive, ela fala bastante das francesas com relação a uma preocupação, inclusive com o corpo, uma preocupação em se sentir bonita de novo, em se sentir esbelta, em se sentir sexy, em se sentir viva, para além do filho, porque estando assim você consegue ser uma mãe melhor. E aí, o livro vai contar que ela engravida de novo e tendo uma criança pequena e mais filhos, o casamento dela passa a passar por uma grande crise, né? E ela traz também o quanto essa ótica americana acabou prejudicando o casamento dela, que é essa ótica de que a criança, os filhos são o centro da família. E agora tudo isso daqui precisa girar em prol dos filhos. Que enquanto ela, junto às amigas americanas, iam sentar para conversar, vamos ter um almoço de amigas, ia pro almoço de amigas, o que saía nesse almoço era sempre reclamação dos maridos a rodo. Enquanto quando ela ia ter encontros assim com amigas francesas, lá de Paris mesmo, isso não acontecia. Por mais que houvesse um comentário ou outro sobre alguma bobagem que o marido fez, esse não era o centro. E aí uma vez ela perguntou para uma amiga, mas você não se incomoda? Porque assim, eu tô exausta e ele não faz nada e não sei o que lá, e não sei o que lá. E ela falou assim, mas, vou dar um exemplo, tá? Mas o Pierre faz. Ele só não faz as mesmas coisas que eu, porque ele é diferente de mim. Mas ele faz bastante a parte dele e eu valorizo essa parte dele. E aí ela diz, né, que
que o olhar francês também faz ela questionar o quanto ela aprendeu a admirar e o quanto o amor dela pelo marido continua sendo alimentado nessa ótica de que após os filhos, o filho passa a ser o centro de tudo, né? Porque se ela não tivesse tido essa ótica, talvez o casamento e o matrimônio, ali, a relação entre homem e mulher teria sido mais alimentada. Bem, é um livro bastante gostoso, de fácil leitura. E uma coisa que eu acho muito interessante, além disso tudo que eu trouxe, é que também é essa consideração de que as crianças são seres humanos. Eu me identifico muito com essa crença de que as crianças são seres humanos também e que, por essência, elas têm recursos cognitivos que precisam ser desenvolvidos, amadurecidos, mas elas têm. Para isso, então, você pode desde pequeno assim, desde bebezinho, recém-nascido, ir conversando com essa criança e explicando as coisas que vão acontecer, né? Então, por exemplo, vou trocar a fralda, falar assim, olha, você tá molhado, hein? Vou trocar a sua fralda para você não ficar doente. Parece uma coisa boba, mas essa instrução, segundo o livro, vai trazendo preparação para a criança ir se preparando e se organizando para o que ela vai viver, né? Então, vai no restaurante, olha, no restaurante não é lugar de fazer isso, né? Uma coisa também que eu achei muito demais é a preocupação que os franceses têm com as crianças dizerem bom dia, boa tarde, boa noite e até mais, né? Que é a próxima. Eu lembro mais do bom dia porque é bonjour. Mas ela diz, né, o quanto isso é uma coisa gravíssima. Uma criança francesa chegar num lugar e não falar bonjour. E aí, qual é a explicação francesa para isso? Porque quando a criança cumprimenta alguém quando ela chega no lugar, primeiro ela tá sendo reconhecida como alguém naquele ambiente também, né? Logo, se eu estou sendo reconhecida como alguém nesse ambiente, eu também preciso me comportar como um ser humano nesse ambiente. Isso significa que se eu estou no restaurante e dei bonjour para as pessoas, isso significa que eu também e recebi bonjour, eu também sou uma pessoa aqui, logo eu vou me comportar como as pessoas se comportam aqui. Logo, eu não vou jogar os talheres no chão, porque isso não se faz. Pessoas não fazem isso no restaurante. E aí eu achei muito interessante isso, né? O quanto há uma firmeza com relação ao que os seres humanos fazem e o que os seres humanos não fazem. Uma coisa interessante que eu achei também é que eles não têm milhares de regras para as coisas. Existem algumas regras e dentro dessas regras as crianças têm liberdade para agir e fluir. Então, por exemplo, não vai ter outra opção que não 4 refeições, como eu falei para vocês anteriormente. Mas dentro das 4 refeições, as crianças podem ir comendo e experimentando e tendo liberdade para agir como uma pessoa capaz de fazer escolhas desde pequena. Eu achei muito legal. A nota que eu dou para esse livro é nota 8. E acho que é isso. Então, se você gostou, se você já leu esse livro, escreve aqui pra mim nos comentários pra saber a sua opinião. Se você gostou, o que você mais gostou? Se você não gostou, o que você não gostou? E qual outro livro você me recomenda pra ler com relação à criação de filhos, tá bom? Então, muito obrigada, até o próximo.